Boa noite. É com muita alegria e sob a égide do nosso Mestre Jesus que estamos iniciando as nossas atividades de hoje. Sejam bem-vindos ao Núcleo Espírita Nosso Lar para mais uma noite de estudo. Nossas palestras são inspiradas no livro Vinha de Luz e o assunto de hoje é relativo ao capítulo 168, cujo título é Parecem, mas não são, e que está na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 9. Nossas palestras estão disponibilizadas no canal do YouTube Núcleo Espírita Nosso Lar. Inscreva-se e ative o sininho para ser notificado de novas postagens. E para falar sobre o tema Parecem, mas não são, é com renovada alegria que convidamos agora o nosso amigo Ricardo Andrade, que é palestrante espírita e colaborador aqui do Núcleo Espírita Nosso Lar. Seja bem-vindo, Ricardo. Boa noite, pessoal. Vocês me escutam bem aí atrás? Ok, né? Oi, é uma honra estar aqui. Eu sempre vou falar isso porque eu sou grato, sou, né? E essa recepção maravilhosa que eu tenho quando eu chego, né, Madalena? Então, assim, eu fico pensando assim, como é bom, gente, a gente chegar num lugar que a gente fala assim, estou indo na minha casa. O Naron falou assim, como é que você está? Eu estou feliz de estar aqui, né? E é uma honra, né? Estar aqui com vocês, falar de uma coisa que transforma a vida da gente, transforma a minha vida. Estou falando da doutrina espírita, do Evangelho, dessa doutrina que salva. Eu gosto sempre de reafirmar isso, porque o que a gente enxerga, aquilo que dá direção para a gente quer para o outro. E é preciso ter coerência, né, para falar. Então eu falo do que eu sinto, do que eu aprendo. Isso tem tudo a ver com o título de hoje, né? Esse parece, mas não é, mas não são. E isso fala de coerência, fala de sentimento, de externar aquilo que nós somos. Daquele conflito entre personalidade e individualidade, me desculpe. Daquele conflito entre forma e conteúdo. Será que eles vão pensar o que de mim? Como eu devo me portar? E aí eu coloco uma máscara, eu me transmuto, eu crio uma personalidade para que eu seja bem acolhido, bem recebido, mas é uma casca, não deixa de ser uma casca. E quando a gente carrega uma casca, um escudo, uma couraça, isso pesa, e vai pesando, a gente tem que carregar aquilo para todo lugar, e a gente fica escravizado nesta personalidade. Por quê? Porque a gente prefere muito mais buscar uma aparência do que trabalhar a nossa essência. E por que a gente reencarna? A gente reencarna para se transformar, e não para parecer. A gente reencarna para ser. Então, para ser, é preciso ter uma entrega íntima e absoluta, constante, permanente. Isso é um compromisso com quem? Com Jesus, com Deus, com aqueles que me ajudaram no plano reencarnatório. Está aí a sua oportunidade, vá lá e realize sua missão. Qual é a sua obra? Qual é a sua obra? Ou seja, você faz a sua obra constantemente, todos os dias você vem, encarna, e você atravessa dias, meses, anos, décadas, para que você construa a sua obra. O que é a sua obra? É você mesmo, aquilo que você se torna. E o que você quer se tornar? Imagine vocês que hoje é o último dia desta reencarnação. E vocês olham para vocês e falam assim, hoje é o último dia. E o que eu fiz dessa reencarnação? Será que nesse último dia haverá lamento? Será que nesse último dia você fala assim, eu perdi a minha vida. Eu perdi tempo. Eu perdi essa oportunidade. Ou será que no último dia de nossas vidas aqui encarnado, porque é o último dia desta vida neste estágio, no outro, no plano espiritual, ela continua, somos espíritas e sabemos disso.
Mas a gente vai passar para o outro lado e vai ter que entregar algo. Vamos chamar isso de resultado? Quando a gente está pegando uma empreitada, uma obra, a gente entrega essa obra, não entrega? E que obra nós vamos entregar? Como é o sentimento desse último dia? Será que eu vou poder dizer assim que eu combati o bom combate? Que nada mais é eu venci a mim mesmo? As minhas más tendências, que eu posso chamar de maus hábitos, de defeitos? Será que eu fiquei naquela síndrome da Gabriela? Eu nasci assim, cresci assim, vou morrer assim para sempre? Gabriela, lá Jorge Amado, né, no seu livro. Mas eu estou dizendo, será que nós estamos aqui para repetir um dia após o outro da mesma forma? Será que nós não podemos olhar para trás e falar assim: oi, aquele cara não sou aquele cara mais, isso eu não faço mais, eu penso diferente, eu me permitia mudar de ideia, eu me permiti a fazer aquilo que antes eu evitava, eu me permitia experimentar algo novo. Isso tudo eu chamo de quê? De despertar. O Evangelho chama isso de despertar. Jesus quer que a gente se desperte. Para quem? Para Ele? Para a vida. Porque Ele quer que nós tenhamos vida e vida em abundância. Não é isso? E que vida é essa? É uma vida mais ou menos? O que é uma vida e vida em abundância? É vida com V maiúsculo. É a vida que vale a pena ser vivida. É aquela vida que você fala assim: que bom estar aqui, Naron. Eu estou alegre por estar aqui. Que bom chegar aqui, ouvir essa música, ver os meus colegas tocando e cantando maravilhosamente e vendo essa energia que está aqui, palpável. Gente, é gostoso demais entrar num lugar em que a vibração é essa. Isso vale a pena. Cada um aqui entregou para estar aqui hoje, para limpar isso daqui, para fazer a boa música que nós ouvimos. O Naron, com o capricho que ele tem, cuidado no microfone, põe no meu bolso, passa aqui dentro, sabe? Depois faz a edição. Todos que trabalham na casa, na administração, direção, importa o que, todos tiveram uma entrega para que isso acontecesse. E valeu a pena? Sempre vale a pena. Na oração que foi feita, né, agora há pouco, no texto que a gente tira do Emmanuel para poder comentar e refletir naquilo que ele quis nos apresentar. E vem Emmanuel, vem Chico, psicografando. Valeu a pena a vida deles? Valeu. Valeu a pena a vida de Paulo? E olha que o Paulo antes foi Saulo, depois caiu do cavalo, se cegou com a luz do Cristo e passou por maus bocados, vamos falar assim, né? Açoites, pedradas, mordida de cobra, prisão e tal. Naufrágio, bem lembrado já. Passou por tudo que talvez nessa encarnação nós nem 1% passaremos. Não é mesmo? Valeu a pena? Valeu, porque lá no final ele fala: não sou eu mais quem vive, mas é o Cristo que vive em mim. A entrega é você fazer com Ele. Então, no texto que ele apresentou para a gente, ele fala do pintor, do escultor, do administrador, daquele que está pedindo a esmola e, em nome de Deus, em nome de Jesus, deixa eu fazer a escultura daquela passagem bíblica, fazer a pintura que retrata aquele momento do Evangelho, tudo buscando legitimar, emprestar o crédito dele, da obra dele, para a nossa. Isso é o quê? É tirar vantagem? Trapacear? Parecem, mas não são? Eu digo que pode ser, parece, mas não é? Ou é o que parece? Um jogo de palavras, mas lembra que isso tudo, esse trabalho todo que veio antes de nós, teve um para quê? Ou seja, estamos aqui falando do que o Emmanuel trouxe através de Paulo, do Evangelho, de Jesus. Eles construíram um caminho. Nós pegamos hoje uma estrada pavimentada e nós temos preguiça de andar nela, de compreendê-la. E olha que ela é bem pavimentada, bem sinalizada, ela leva para um caminho certo, ela está pronta para a gente, e a gente está caminhando nela.
Mas então tem pessoas que usam o pintor, o escultor, aquele que pede esmola, na casca, na personalidade apenas, na aparência, para que legitime, né? Que ele possa emprestar aquele crédito para ele e falar assim: ah, me dê uma esmola em nome de Jesus. Mas você vê nele Jesus? Ah, essa minha obra, o escultor, o administrador, o pintor, ele fez copiando aquele momento, mas você vê nele o que estava naquele momento? Uma vez eu falei aqui no outro estudo, e até a Madalena me perguntou assim, foi a Madalena não, foi a Dona Ivone, aí perguntou assim: peraí Ricardo, você falou que nós não devemos rezar o Pai Nosso, não devemos rezar a Ave Maria. Eu disse isso, por quê? Porque nós devemos rezar com o Pai Nosso, e rezar com Maria. Ou seja, tudo que a gente faz com eles. Se a gente fica rezando, mas para repetir palavras, é casca, é superficial. Mas se a gente reza com ele, com o coração, religar a Deus, o que vem de religião, a gente está fazendo o quê? Trabalhando a nossa essência, a nossa transformação. E a nossa fé, somos espíritas, é uma fé raciocinada. Por isso que nós, ao fazermos cada ato nessa vida, cumprindo essa missão para que depois possamos entregá-la, ela precisa ser bem pensada. E Sócrates falou assim: uma vida bem vivida é uma vida bem pensada, bem planejada. A gente não teve um planejamento lá no plano reencarnatório? Bem pensado. E esse planejamento bem pensado tem que ser executado para que a vida seja bem vivida. E vida bem vivida está longe de ser superficial, aparência, forma, porque ela precisa ser íntima, essência, conteúdo. Então aqueles que estão emprestando para legitimar a sua própria intenção, tirar a sua vantagem, estão trapaceando, estão manipulando. Ou seja, eles estão usando daquilo, se apropriando daquilo para tirar o recurso, do dinheiro, da vantagem, do poder. Nada que na verdade faz crescer vida no caminho deles. Esse é um caminho, mas a gente lembra que está tudo ali, o Evangelho, e eu leio o Evangelho, eu aprendo com ele. Então se eu uso esse Evangelho como um farol, e que seja aquele que pediu esmola, o pintor, o administrador, o escultor, aqueles que Emmanuel colocou no texto, citou todos os casos, se eles fazem com Jesus, eles sacralizam. Então a energia que eles colocam naquilo é eternizada, fica para sempre. Porque eu de mim mesmo nada posso, mas com ele eu tudo posso. Então são dois casos: parecer e ser. Ser é eternizar. Parecer é algo que é temporal, acaba, perece. Então isso vem falar da nossa entrega, do que nós realmente somos. Qual é a relação que eu tenho com ele? O que eu estou fazendo para que eu possa, de fato, evoluir o meu espírito? Porque se eu estou fazendo barganhas, querendo extrair vantagem, eu me lembro daquela passagem: que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a alma. Está em Marcos 8,36. O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a alma? Se a gente vai aprofundar no Evangelho, o que é essa alma que ele está falando? Como o hebraico é uma língua muito pobre, né? Então uma palavra tem vários sentidos, e alma lá você traduz para o hebraico como nefesh, que quer dizer estômago, quer dizer garganta, boca, espírito, alma, várias coisas. Mas nesse contexto, aí também quer dizer vida. E nesse contexto está falando da nossa encarnação, da nossa vida aqui. Então o que adianta eu ganhar o mundo inteiro e perder a alma, a minha vida, a minha encarnação, tirando vantagem daquilo que é para o meu crescimento e não para o meu enriquecimento? Eu estou me enriquecendo, tirando uma vantagem, ou seja, eu estou sendo uma pessoa que não tem consequências da minha reencarnação.
Ou seja, eu não estou sendo um cristão. Porque o cristão, ele trabalha com inteligência, ele trabalha a lei de causa e efeito. Como é que um cristão trabalha a lei de causa e efeito? Ele sabe que aquilo que você faz, você também tem uma reação da vida, que ele é devolvido para você. Ele sabe que causa e efeito traz um movimento de ação e reação. Ele sabe que o que você planta, você colhe. Jesus ensina isso no Evangelho. Então, o cristão que entende a lei de causa e efeito, ele coloca ali as suas melhores sementes, para que ele possa colher os melhores frutos. Então, esse cristão que trabalha como um servo fiel, buscando aprender o Evangelho e usando do Evangelho como um farol para dar direção ao seu caminho, lá no último dia da sua vida, ele vai falar assim: que seja feita a sua vontade, porque a sua consciência está tranquila, ele depositou ali as suas melhores sementes. E ele tem a consciência tranquila, então ele tem a paz do Cristo no seu coração. Não é uma questão de ter medo da morte, porque o Espiritismo venceu a morte. Mas sim, é saber, ter esperança, crer que depois daqui algo bom, algo melhor virá. Se você construiu esse caminho, você não perdeu a sua vida, não perdeu a sua alma, não perdeu a sua oportunidade, porque você vai entregar algo melhor. Aquele que reencarnou décadas atrás é muito diferente daquele que está entregando no seu desenlace no plano espiritual, voltando em espírito para a pátria espiritual. E aí vem a reflexão: quem eu quero ser nesse último dia? Será que nós estamos caminhando para essa obra? Será que a gente prefere ficar na aparência? Será que a gente prefere fazer o jogo de máscaras? Eu vou fazer isso na casa espírita lá, todo mundo vai achar que eu sou bonzinho, lá na minha família e tal, né? Mas não me chama não, me chama para ajudar não, estou indo ali, é como se... Eu lembro do Gibran, né? Tem um livro que se chama... agora fugiu o nome do livro, meu capítulo é religião, depois daqui a pouco eu lembro. E ele fala que a nossa fé, a nossa religião, ela não é uma janela que se abre e fecha, mas é uma janela que se mantém aberta de aurora a aurora, né? Por que ele fala isso? Será que a nossa espiritualidade, o nosso exercício de fé, ele é feito um dia na semana, uma hora nesse dia na semana e pronto? Ele tem data e hora? Ou a gente mantém essa janela aberta para poder todos os dias fazer com ele? Porque se a gente faz com ele, fica mais fácil. Vocês concordam comigo? Né? Aí Saulo cai do cavalo, eu tinha citado Saulo, e ele pergunta o que para Jesus? O que queres que eu faça? E muitas vezes nesse mundo de provas e expiações a gente faz o que? A gente cai do cavalo. E a gente fica maldizendo o dia, mas por que isso aí aconteceu comigo? Por que comigo e não com o Tiago? Não com o Wagner? E aí vai, por que comigo? Caí do cavalo. Mas a pergunta não é por que comigo, o que queres que eu faça? O que eu devo aprender dessa lição? É que a gente se levante, é que a gente enxergue outra perspectiva, para que a gente saia da aparência, para que a gente possa interiorizar dentro da gente essa mudança. Saulo perguntou: o que queres que eu faça? E nós perguntamos para Jesus: o que queres que eu faça? Porque esse mundo é de provas e expiações. Cair do cavalo, desafios, né? Nós temos o tempo todo. As coisas não acontecem bem como a gente planeja. Isso dá errado. Ou talvez é o caminho certo para que a gente possa se endireitar e sair da aparência.
deixar de sermos acomodados nessa encarnação em que a gente fica buscando apenas a melhor condição de conforto. Não tem pecado nenhum nisso. Pecado no judaísmo é errar o alvo, né? Qual que é o seu alvo? Entregar essa vida, entregar a sua obra com o resultado melhor possível. Tá, eu quero o meu conforto. Mas não é também a gente deixar esse sentimento ficar distorcido. Farinha pouca, meu pirão primeiro. É para a gente começar a olhar ao nosso entorno e enxergar as necessidades do outro, para que a gente possa se humanizar. E aí a gente vai saindo aos poucos dessa casca e aprofundando e aprendendo a ser melhor, a construir vida naquilo que fazemos. Então a gente precisa, sim, como o pintor, aquele que pediu a esmola, o administrador, usar do Evangelho, dos ensinamentos de Jesus, como a nossa principal referência, porque ali está o nosso roteiro de vida. Não é um jogo de barganhas. Eu vou fazer isso porque estou ganhando ali, vou ter um resultado, vou ser bem visto. Como diz Joana de Ângeles, é sempre você com Deus. Ninguém precisa saber, ninguém precisa te julgar, ninguém precisa te elogiar, não importa. Como é que está a sua consciência com Ele? Como é que está a sua evolução moral? E aí a gente vai nesse questionamento. Parecem, mas não são. Então, na reflexão do Paulo, a gente tem que pensar assim: o que eu sou? O que parece que eu sou? Porque a gente é muito bom para ter essa reflexão para com o outro, né? Eu falei assim, eu sei falar direitinho quem que é o João, quem que é o Paulo. A gente tem esse exercício meio distorcido da sociedade, a dar a sua opinião sobre aquele político. Aí você tem um tanto de coisa para falar. Dá a sua opinião sobre aquele jogador de futebol, você tem um tanto de coisa para falar. Agora fala de você. Eu acho que falta palavras, né? Por quê? Porque nós evitamos esse confronto. Nós evitamos ter que mexer na nossa bagunça interna e organizá-la. Nós queremos fechar os olhos para os nossos defeitos, prestando atenção no defeito dos outros. Nós muitas vezes acreditamos, sempre medindo pela nossa régua, ou olhando da televisão, fulana lá queimou o namorado, o outro jogou uma criança do quinto andar, não sei o que e tal. Que bom que não é aqui. Eu não faço isso. Tem gente pior do que eu. Aí vem o corrupto lá com uma mala de dinheiro. Tá vendo? Tem gente pior do que eu. Mas a sua referência é quem? É Jesus. Tem gente melhor do que você, né? Então, se a gente vai olhar como um farol para Ele, é Ele que importa. Por isso, quando Pedro ficou naquele conflito lá no final, nas últimas palavras de Jesus com os seus discípulos, e fica aquele conflito, e fala assim: João, você não falou dele? Ele fala assim: que te importa o outro, segue-me tu. Ele não falou isso para ele? Que te importa o outro, segue-me tu. Eu falei assim: que está a referência? Olha lá na questão 625 do Livro dos Espíritos. O modelo mais perfeito que pisou a terra veio de Jesus, seu guia e modelo. Que te importa o outro, segue-me tu. E nós temos como referência aquela personalidade, aquela celebridade, lá no Instagram, né?
e a gente quer copiar. Ou seja, o que a gente está colocando como referência nas nossas vidas? Que tipo de cristão nós somos? Como a gente vai sair da aparência se a nossa referência é a aparência? A gente está caminhando para o lado errado, não está? E cabe a todos os dias acordar e perguntar: o que queres que eu faça? Mas o dia acaba, a gente vai para a cama e vai dormir. O que a gente faz? Está lá, no final lá das questões do Livro dos Espíritos, né? Está Santo Agostinho falando, passa a revista no seu dia, né? E veja, né? Ou no Evangelho, a cada dia basta o seu mal. Por quê? Por que cada dia basta o seu mal? Você vai pegar o mal daquele dia e repetir no dia depois, e no outro, e você não muda? É como um cara que trabalha lá num caixa de empresa, de banco. Ele tem que zerar o caixa para ir para casa, não tem? A cada dia basta o seu mal. Então a gente acorda: o que queres que eu faça? Isso é Evangelho. A gente vai dormir e faz uma retrospectiva do dia. Amanhã eu tenho que consertar essa situação. Hoje eu pisei na bola com fulano. Fulano me ofendeu. Estava errado. Aí, minha referência é quem? É a Virgínia lá do Leonardo? Ou é Jesus? É aparência ou é essência? Espera aí, então tá, minha referência é Jesus. Aí ele fala: perdoai 70 vezes 7. Mas eu dou conta de fazer isso? Espera aí, mas eu já estou pensando nisso. E você alivia, dilui um pouco aquele sentimento de injustiça. Por quê? Porque quando você está trabalhando a sua essência, não está naquela casca de personalidade, você está começando a enxergar o outro também. E quando alguém te fez muito mal, se você tivesse o poder de enxergar o que fizeram aquele outro, seria mais fácil de compreendê-lo. Às vezes você vê um pai que é muito rígido com seu filho, extremamente rígido, e você fala: isso é um absurdo. Ele bate, ele xinga, ele não valoriza aquela criança. Ela vai ficar cheia de traumas. Mas se a gente tivesse o poder de ver como ele foi tratado como criança, o que modificou ele ali? Porque a gente dá o que a gente tem. Não fica mais fácil perdoar quando você conhece o outro lado? E esse jogo de outro lado, de pegar o que o Paulo falou, ao pintor, né, o escultor, o administrador e tal, ele falou de um lado, mas quer que a gente pense em dois lados. Porque o Evangelho, ele tem muito dois nele. A viúva dá 2 moedas. O imposto é de dracma, 2 dracmas. Os apóstolos, quando saíam nas suas missões, eram em dupla, eram em 2. Ou seja, a gente aprende estudando o Evangelho que tem 2 lados para olhar: o lado material e o lado espiritual. Então, quando essa criança está sofrendo, às vezes, atrocidades, ficaria um pouco mais fácil de não julgar se você conhecesse o outro lado. E aí vem Jesus mais uma vez para mostrar isso. Lá no Evangelho tem a mulher adulta, e a lei judaica fala o que faz com a mulher adúltera. Ela é apedrejada. E ele diz: quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Ali ele está começando a ensinar para a gente a entender a possibilidade do perdão. Você não consegue isso na aparência. Você consegue trabalhando a sua essência. Então, antes de julgar aquela pedra, você tem que olhar lá para o seu íntimo e falar assim: e eu? Porque nós estamos longe de ser modelos de perfeição. Claro que se for colocar na sua balança, tem gente que tem erros muito piores que os seus. Mas a sua referência é quem? Quem está pior
ou quem está melhor? Porque se você ficar onde você está, se consolando, que tem gente pior fazendo atrocidades, e você não está fazendo atrocidades, você vai mudar? Você vai sair da sua zona de conforto? Vai se incomodar? Não vai se incomodar, porque você está acomodado. Mas olha para frente, olha para aquele farol, para que você tenha luz e no caminho, na sua direção. É difícil a gente mudar? Não é fácil não. O Evangelho fala que é. Se fazer muita vontade, você consegue, né? Se a gente for estudar, você vê umas coisas assim, eu não entendi isso ainda, tá? Eu acho difícil domar as minhas más tendências, eu acho difícil acabar com o mau hábito, eu acho difícil, muitas vezes, ver uma atrocidade e entender o lado do outro, mas eu já estou pensando nisso. E eu acredito que amanhã eu vou continuar pensando, e depois, e eu vou sempre com a questão do foco, de não errar o alvo. Que eu estava explicando para vocês que pecar é errar o alvo. O meu alvo é fazer a vontade dele, porque ela é justa, perfeita e agradável. Os judeus já falavam isso. Por isso eles não questionavam, a vontade dele eu faço, eu não questiono. Por quê? Porque ela é justa, perfeita e agradável. Então, se eu fizer a vontade dele, eu vou ter uma vida justa, perfeita, agradável, boa, né? E a gente fica muito nessa questão, reza o Pai Nosso, seja feita a vossa vontade. Mas será que a gente está falando isso mesmo no nosso interior? Ou sou bem que podia fazer a minha vontade? Não é isso? A gente ainda não está meio caprichoso com os nossos desejos, com os nossos pedidos, com as nossas orações, com as nossas preces, pedindo a interferência dele em todos os momentos? Ou a gente está, o que queres que eu faça? Ou o calo apertou, e aí, qual que é o recado? O que eu tenho que fazer? Porque Paulo caiu do cavalo, foi cegado, e Jesus conversa com ele. Antes dessa frase, o que queres que eu faça? Jesus dá nele uma chamada, ele falou assim: oi, Saulo, por que recalcitras no aguilhão? Você sabe o que é o aguilhão? Aquela vara com a ponta metálica, né? O vago que mexe com o gado, sabe, né? Que vai dando uma espetada para ele não sair da direção. E ele tenta sair e toma uma espetada. E a vida é assim, você está saindo da direção que você tem que ir, leis naturais, né? Aí eu falei da lei de causa e efeito, lei do trabalho, lei de sociedade, 12ª lei, lei de justiça, amor e caridade. Mas eu saio dela, fere, machuca. Então por que eu fico recalcitrando? Por que eu fico me machucando? Por que eu não uso dos meus talentos, da minha inteligência? Todos nós temos talentos, inteligência, discernimento, sabemos as leis de Deus, elas estão no nosso coração, na nossa consciência, nós sabemos o que é certo, o que é errado. A gente não está aqui sem bússola, a gente tem um guia espiritual, anjo da guarda, mentor, chama como você quiser, mas você não está sozinho. Lá no plano reencarnatório tem alguém designado para te dar a direção. Mas às vezes você prefere navegar a esmo, sem bússola, ao sabor do vento. E aí você faz igual o filho pródigo. Você vai lá, dá com os porcos e tem que fazer o caminho de volta. Não tem como. O cristão, eu disse agora há pouco, ele trabalha bem a lei de causa e efeito. Não tenho medo da lei de causa e efeito. Não tenho. Por quê? Porque eu vou dar a minha entrega. Eu vou fazer o meu melhor e eu não estou sozinho. Então não tem como dar errado. Mas o dia que eu me aparto dele, aí não tem jeito. Não tem. Porque haverá aflições, mas eu venci o mundo, não é assim que ele fala? Ele falou que ia ser fácil. Mas o fardo pode ser leve, não é?
mas a gente continua carregando fardos pesados. Por quê? Porque não perdoa, porque não ama, porque não quer mudar, porque arrasta consigo os mesmos defeitos e porque não sai da aparência. É disso que o Paulo está chamando a nossa atenção. É para isso que ele quer que a gente desperte. Por isso ele grita lá, né? Despertas, ó tu que dormes. Despertas você que está na aparência. Vá buscar o caminho de transformação, vai buscar a sua essência. A gente veio aqui para quê? Né? A nossa grande missão não é fazer o bem no limite das nossas forças. Questão 642. Não é ficar morno. Não é, tipo assim, eu vi acontecendo algo ruim ali, mas não é comigo. Não é você ficar alheio. É você fazer o bem no limite de suas forças. Não é ficar omisso. Não é ficar à margem. É você ser o instrumento de mudança. Construir a sua obra. Então, gente, o que Paulo quer que a gente faça? Que a gente saia da aparência e busque a nossa própria essência. Obrigado pela paciência de vocês e me ouvir. O texto foi curto, a reflexão nem tão curta assim, porque ela me toca muito. Espero que tenha tocado vocês de alguma forma também.